Você tem certeza que você conhece a realidade da aprendizagem escolar do seu filho? Eu queria te pedir para prestar atenção nesse vídeo, porque é bem provável que você não saiba 100% do que está acontecendo com ele. Por que eu tô falando isso, gente? Porque assim, é muito comum as mães chegarem aqui no mérito, né, os pais, com aquele relato. Ah, ele não está aprendendo direito. Mas muitas vezes esse não está aprendendo direito, na verdade, é não está aprendendo nada. E isso é uma coisa muito grave, né? Como que a gente percebe isso? Muitas vezes o aluno chega aqui e fala assim, não, vou fazer uma aula aqui de ciências porque eu tenho uma prova sexta-feira. Não, beleza, então vamos lá. O que você tá vendo lá na escola? O que a gente tem que estudar para essa prova? Aí o menino olha para cima, olha para baixo, fala para você, uai, não sei. Aí corre atrás, vai olhar numa agenda, vai olhar no caderno e tal. O que isso significa, gente? Significa que o aluno passou um tempão na sala de aula, né? Não sei quantas aulas de 50 minutos e não sabe sequer te falar o tema do conteúdo que ele está vendo na escola e que ele vai ser cobrado numa prova. E isso não necessariamente é má vontade do menino. Muitas vezes isso faz parte de um fenômeno que a gente chama engajamento. O que é isso? Muitas vezes, gente, os conteúdos escolares, eles são tão pouco significativos para as crianças e para os adolescentes que eles simplesmente não conseguem interagir com aquele tema. Então, o professor vai lá, dá aula, ele até entrega uma tarefa ou outra, faz um exercício e tal, mas sem ele estar engajado, aquilo ali não fica preso na mente dele nem por um minuto. Tão logo ele entrega a atividade, a tarefa, ele já automaticamente esquece daquele conteúdo. Então vai criar aquela situação assim, onde o professor pergunta o que ele está vendo e vai falar assim, eu acho que é uns negócios de célula lá. Não, isso aí foi no bimestre passado. Quer dizer, ele lembra muito mal ou lembra muito pouco dos conteúdos que ele está estudando. E aí isso é um problema muito grave. Isso deriva do engajamento e isso deriva de uma série de problemas de natureza social, inclusive, tem a ver com o currículo, né? Às vezes o currículo não está conversando muito bem com a realidade social daquela criança e tudo mais. Mas aqui no mérito, a gente está aqui geralmente para resolver problemas, né? Então, como que a gente faz para um aluno andar, evoluir, sair dessa situação em que ele está, de praticamente aprendizagem zero? Bom, o primeiro passo é trabalhar esse conteúdo com ele, afinal de contas tem prova, tem que passar de ano e tudo mais. Então, geralmente eles vêm na aula de reforço, aí já bem mais preocupados com aquele conteúdo do que na sala de aula, então normalmente eles aprendem muito bem e tudo mais. Mas aqui tem uma técnica que a gente ensina, e que é o que eu quero te passar agora, que é a técnica do diário de bordo. Quer dizer, a gente tem que chamar esse aluno de volta para a realidade. A gente tem que pegar ele e dar uma forçada nele para ele se envolver com aquele conteúdo. Então a gente passa o diário de bordo. O que é o diário de bordo? É o aluno pegar um caderninho e fazer literalmente um diário de aula por aula. Veja, não são anotações do conteúdo, são anotações do que aconteceu. Então o que o menino vai fazer? Chegou lá na primeira aula, ele vai pegar o caderninho dele e escrever assim, primeira aula. Aí vai assistir a aula normal, nessa tarefa a professora corrigiu os exercícios. Aí na segunda aula, nessa tarefa o professor não fez nada, ficou o dia inteiro, a aula toda contando da vida dele. Coisa que acontece, né? Nessa aula a professora explicou sobre organelas celulares. Nessa aula a professora ensinou a fazer fórmula de Bhaskara. Enfim, ele faz uma anotação do que aconteceu na aula. Por quê? Quando chegar na hora de estudar para a prova, pegando esse diário de bordo, pegando esse caderninho, a gente consegue pegar qual foi a linha de raciocínio que esse professor seguiu. E com isso a gente sabe o que cai e o que não cai na prova. Então fica bem mais fácil do aluno estudar. Quando a gente não tem essas informações, acontece muito, e já aconteceu aqui algumas vezes, do aluno chegar e te mostrar um conteúdo que não é o conteúdo que vai ser cobrado na prova. É um conteúdo, ele te mostra, por exemplo, só o conteúdo da semana passada, mas o que cai na prova é o conteúdo de um mês inteiro, por exemplo. Ou então ele te mostra um conteúdo do segundo bimestre e ele está estudando no terceiro. Então é muito importante ter esses registros, tá bom? Geralmente o professor passa anotações no caderno, passa um conteúdo no quadro para o aluno copiar, mas muitas vezes ele não expressa a realidade do que o professor falou, então tem que anotar tudo isso, o que o professor falou que cai na prova, o que o professor não falou, tá certo? Porque muitas vezes o professor trabalha muita coisa que não fica anotado no caderno convencional.
Então é importante o aluno fazer esse registro. Então, se você tiver com esse problema com seu filho e quiser resolver por conta própria, né? Experimenta. Chega hoje pro seu filho e fala assim: filho, você teve aula de quê hoje? Aí ele vai falar assim: ah, mãe, de geografia. E você estudou o quê? Faça essa pergunta. Você vai notar que muitas vezes ou ele não lembra nada ou ele lembra muito mal. É sinal de que o seu filho está muito mal engajado com a escola e que tem que ser tomadas providências. Senão ele vai começar a ter problemas de base teórica, lacunas na base teórica, isso vai acumulando, vai virando uma bola de neve e pode terminar virando um problemão no futuro dele. Se você tiver com problemas com seu filho, quiser trocar uma ideia com a gente, quiser resolver esse problema de forma profissional, você pode entrar em contato. Na descrição desse vídeo você encontra o link do nosso site. Aí no nosso site, por exemplo, você vai encontrar o nosso WhatsApp aqui, né? Que é o 62 983 12 4004. Você pode entrar em contato para ver se você faz uma aula de reforço ou mesmo para se aconselhar sobre um problema e outro, conversar com a gente sobre as dificuldades do seu filho. Se durante essa conversa você notar que precisa trazer seu filho aqui para fazer uma aula ou fazer uma aula online, se você não for de Goiânia e tudo mais, a gente vai ter o maior prazer de te atender, tá? A nossa escola é a maior especialista em ensino individualizado que tem em Goiânia e em Goiás, com certeza. No Brasil eu não sei se tem alguém mais especialista do que nós. Eu inclusive duvido, porque aqui a gente trabalhou muito, né? A gente tem muita experiência. Os trabalhos científicos, meu e do Renato, são exatamente nessa área, né? Então é bem difícil juntar dois do mesmo nível de qualidade quando o assunto é esse. Mas enfim, se você quiser, troca uma ideia aqui com a gente que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Se inscreve aqui no canal para você receber esses conteúdos, para você entender quais são as dificuldades escolares do seu filho, e nós estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado e tchau, tchau!